No programa Perfil de hoje, estou conversando com Maria Pia. Maria, deixei uma pergunta para você. Por onde você começou a desenvolver ou a ter os insights do tratamento que você começou a fazer em você mesma? Porque tudo começou em você. Primeiro eu comecei a estudar anatomia, que é uma coisa que eu acho que todo mundo deveria estudar na escola, né? Porque a anatomia é quem é você por dentro, né? E nós somos... E eu comecei a então ver, mas esse músculo liga com aquele, que liga com aquele outro. Você está entendendo? Depois eu fiz uma formação. Não cheguei a fazer a formação inteira, mas fiz os pré-cursos dessa formação para saber de anatomia. Foram um ano estudando anatomia, mas é uma anatomia integrativa. Porque você sabe que a anatomia foi desenvolvida, todos os compêndios que a gente tem de anatomia até hoje foram desenvolvidos por Descartes, o filósofo de Descartes, que também era um anatomista, né? E você sabe que Descartes separava o corpo da alma, né? E ele também impregnou a anatomia desse conceito de separação. Então ele trabalhava os cadáveres e ele ia decupando e ele decupou perfeitamente cada coisa, um entendimento muito específico de cada coisa, mas faltou fazer o seguinte. Então isso tudo junto funciona da seguinte maneira em relação à gravidade terrestre, né? A anatomia cartesiana, ela é toda, vamos dizer assim, dividida em blocos, né? E eu comecei a estudar uma anatomia integrativa disso tudo em movimento, que é totalmente diferente. Lógico. Né? O corpo parado tem uma reação, o corpo em movimento Exatamente. tem outra. E também esse estudo não é num corpo morto. Né? Que você vai, abre e vai tirando os pedaços, como você estuda um carro, né? Você vai tirando as peças, vai estudando as peças de um motor, depois recompõe. Não. O corpo humano, eu comecei a estudar ele em movimento com a sua pulsação, né? E a sua resposta à gravidade, porque nós não estamos no nada. E aí você testava esses experimentos em você, fazendo o que exatamente? Não, primeiro eu fiz várias terapias em mim. Várias dessas terapias integrativas. Atualmente, tem muitas terapias que pensam o corpo integrativamente, né? E que então elas propõem, uma propõe movimentos conscientes, outra propõe técnicas de massagem, onde você é manipulada, outra propõe técnicas respiratórias. Não dá para citar todas, mas enfim, eu fui fazendo essas coisas em mim. Você está entendendo? Fui fazendo, fui estudando, fui vendo todas as escolas, todos os diferentes pensamentos dentro do pensamento integrativo. Maria, você começou a desenvolver esse tipo de ação para o seu bem-estar. Você começou a fazer isso mais ou menos na sua juventude? Sim. E quanto tempo você ficou nesse experimento? Muito tempo. Uns 15 anos. Fazendo... E foi dando resultado? E foi dando resultado. E aí eu comecei a ver que tinha um campo muito grande de estudos nessa área. Da inter-relação entre a mente e o corpo, né? E você inclui as emoções? Sim. E aí eu comecei eu escrevi uma tese estudando exatamente a relação entre os músculos e as emoções. Isso. Porque assim, nós pensamos de uma maneira totalmente
psicológica desvinculada de um alicerce físico. Então, quando a gente pensa na alegria, por exemplo, o que a gente fala? Alegria é um sentimento que bota você para cima e você está alegre, você se sente bem. São todos processos abstratos. Ninguém fala assim. A alegria é um sentimento que te faz inspirar, ampliando as suas costelas para cima e para as diagonais, certo? Só que para você ficar alegre, você precisa desse pré-requisito que é respiratório e que é muscular. Não existe, experimenta em você, eu vou pedir até para o espectador em casa fazer. Experimenta ficar alegre, fechando as costelas, abaixando as costelas e expirando. Isso seria o inverso, a Isso tristeza. seria o inverso, seria a tristeza. Uhum. Então, o que a gente não se dá conta é que antes da gente refletir, da parte racional pensante, né, da emoção, ela nasce de uma maneira que é orgânica, que é muscular, que ela muda a sua respiração e que ela desenha os músculos de uma determinada maneira. Ou seja, o nosso corpo ele é integrado. Exatamente. A gente não pode dissociar uma coisa da outra. Nós somos psicofísicos, nós estamos vivendo uma vida psicofísica o tempo todo. Entendi. Mas a gente dissociou, né? E a gente fala assim, a gente imagina que o corpo seja aquela parte que a gente leva para o médico, a gente leva para malhar, aí é o corpo. Aí depois quando a gente está estudando, ou quando a gente está conversando, aí a mente. São as emoções, né? Então a gente faz uma vida, a gente pensa na vida assim. A gente pensa de forma segmentada quando Totalmente na verdade segmentada, ela é quando integrada. na verdade é tudo integrado, só que nós não fomos educados para pensar assim. Então, por exemplo, quando nos educaram, nos contaram as emoções, não nos educaram com essa contrapartida muscular, que é o meu trabalho. Eu falo das emoções fisicamente. Então eu te digo, a tristeza fecha, abaixa as suas costelas e traz a tua respiração, a ênfase expiratória, enquanto que a inspiração é muito curta. Já a alegria é o inverso. E nós temos sentimentos que são parentes da alegria, como o orgulho é uma alegria que se fixa. O poder também é um sentimento inspiratório. E nós temos parentes da tristeza, que são a mágoa, né? Enfim, aí a gente começa a pensar nas emoções de outra maneira. Como a gente tem a parte racional pensante, né, abstrata das emoções, mas a gente também entende que tem uma parte física. Então não adianta você tratar um estado de espírito só na conversa. Você também tem que tirar o corpo daquele estado de espírito. Percebe? Que se você estiver numa postura colapsada, você vai fazer contato com a emoção que corresponde àquela postura. Então, por isso, em determinados momentos, vale pensar que, de repente, você pode tardiar a cura disso ou daquilo em função dessa não integração? Olha só, eu evito a palavra cura porque eu não sou médica, né? Mas a melhora. A melhora, eu tô falando assim, de uma harmonia, né? Sim. De uma harmonia, a integração entre corpo e mente, obviamente, te possibilita uma vida mais saudável, uma vida mais... onde você possa manifestar seus desejos, né? Descobrir que as coisas andam entrelaçadas. Juntas, andam juntas. Isso. Então, quando você constrói uma boa postura, uma postura inteligente, você também tende a harmonizar suas emoções. Não é que você não vai sentir raiva, medo, ódio,
Não é nada, não é isso. É que você tende a não fazer com que essas emoções se fixem na carne e passem a ser uma segunda natureza. E o corpo passe a achar que aquilo é normal. É normal você andar desabado, né? Falando em postura, como você está falando agora, qual é o nosso maior equívoco postural, por exemplo? Onde a gente mais se equivoca? Olha, eu acho que o nosso maior equívoco postural, social, eu acho que em todas as esferas é a falta de respiração. Nós somos pessoas e somos uma civilização em apneia. A gente só respira o suficiente para não cair morto. Mas isso não significa que nós estejamos respirando na verdadeira essência da palavra. E a gente não faz contato com a respiração. E essa falta de contato com a nossa respiração é exatamente a falta de contato com a energia vital. Porque lembra, no início está na Bíblia, Deus soprou. Sim. Então, é a respiração, né? É o sopro. Então, não respirar, não só você fica insensível para o teu corpo físico, mas também você fica insensível para as emoções, você fica... e tende também a ter menos saúde, né? Com certeza. Porque a respiração que faz a integração entre as coisas, que dá um movimento, que botam o mecanismo azeitado, né? E sem ela não tem nem como se prosseguir. E sem ela a gente não há vida. Somos assim, é uma biafra mesmo da respiração, né? E nós não percebemos isso, porque como ninguém respira, é normal. E a gente aprende a respirar correto? A gente não aprende a respirar, porque a gente já nasce respirando, não é? A gente relembra o que a gente já sabe. É diferente, né? E existem mecanismos para isso? Existem mecanismos para isso. Que na verdade, é o trabalho que você desenvolve. É um dos pilares, vamos dizer assim. É um dos pilares, né? Trazer a pessoa de volta para a sua respiração, que aí, quando ela volta a fazer contato com a respiração, ela volta a fazer contato também com o seu próprio movimento. As coisas começam a ganhar vida, ela começa a ter carisma, ela começa a ter vida própria. Ela começa a se expressar. Tudo nasce daí, sabe? A partir dessa descoberta, desse realinhamento, vamos dizer assim. Dessa descoberta, né? Aí as coisas vão começando a caminhar e você vai começando a se descobrir e a se recolocar. Exatamente. Então, o meu método, né, que se chama OMEX, Organização Muscular da Expressão, ele começa com descobertas simples, porém essenciais, né, de você mesma. E aí você começa organizando o seu corpo, e organizando o seu corpo, vendo a relação com as emoções. E num segundo momento, quando você já está mais organizado, aí eu ensino uma técnica propriamente dita para você se comunicar, se tornar mais carismático e para interpretar. Pois é, você criou esse método, OMEX, mas você trabalha especialmente, ou mais um pouco talvez, com atores. Existe um forte trabalho seu na área da dramaturgia, com atores, inclusive você trabalhou com a Chizuki Yamazaki, mais de 16 anos, em minisséries, filmes, enfim. Teve uma participação ativa no trabalho dela, que ela desenvolve. Como é que pintou esse convite e por que atores e atrizes, por que esse segmento te chamou a atenção? Então, tudo foi acontecendo, assim, não foi uma coisa planejada. Então, eu já estava desenvolvendo esse trabalho meu de corpo, né? De postura, de acessar a si próprio, né? Através da corporeidade, para desenvolver seus talentos, ampliar seus talentos. Aí a Chizuka Yamazaki, a gente se conheceu e ela falou assim,
Eu tenho uma dificuldade muito grande nos meus filmes, porque eu tenho assim a câmera alinhada para uma determinada cena. E o ator, por exemplo, tem que bater, socar a mesa e ter uma explosão de raiva e falar alguma coisa. Mas se eu repetir isso 18 vezes, tem que ser 18 vezes iguais, né? E geralmente os atores fazem, eles estão só focados na parte abstrata da coisa, mas eles não estão percebendo o que eles estão fazendo. Então, cada hora é de um jeito, né? Falta grafismo na representação, né? E aí eu comecei a trabalhar com ela, né? Que eu estava fazendo esse estudo, né? Da relação entre os músculos e as emoções, né? E eu aprendi assim que você pode contatar as emoções ao invés de pensar nelas, de pensar por exemplo, quero ter raiva em cena. E, ao invés de eu pensar num momento da minha vida que eu tive raiva e importar isso para a cena, não. Eu vou acionar certos comandos musculares e respiratórios que vão te levar acessar a raiva do meu corpo. Que fica muito mais interessante do que você buscar uma situação passada, ou sei lá da onde, para você transferir mecanicamente aquela emoção. Exatamente. O que acontece? Quando você transfere pelos comandos musculares, a primeira coisa é que você não está envolvido com essa emoção. Né? Você pode assistir isso enquanto você está fazendo, mas quem te vê não percebe isso, né? E quando você não está envolvido, você pode também ter uma clareza gráfica, porque hoje em dia as câmeras estão pegando detalhes precisos da nossa imagem. Os microfones estão pegando detalhes precisos da nossa voz, né? Então, a gente tem que ter uma consciência dos nossos gestos, da nossa imagem e da nossa voz, e do fluxo entre os atos e as palavras, que a gente não precisava ter, talvez, no início do século XX, né? Você trabalha, como estamos falando, também como ator, e esse método seu auxilia muito aos atores. Mas eu queria saber se eles também auxiliam aos personagens, se é possível ajudar ao personagem que aquele ator ou aquela atriz está representando ou tentando representar. Você responde para a gente no próximo bloco, porque agora nós vamos fazer também um rapidíssimo intervalo e voltamos com mais perfil para você. Não sai daí não, que é rapidinho.